Capítulo 9. Dos cargos em comissão, gratificação de função e funções gratificadas específicas do Plano de Carreira do Funcionalismo Municipal de Bagé. Artigo 29. Os cargos em comissão, gratificação de função e função gratificada, terão provimento com base no critério de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração por ato do prefeito municipal. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão somente poderão ser providos por pessoas que não possuam vínculo com qualquer esfera governamental. A gratificação de função destina-se ao servidor que, em cedido de outro órgão governamental, preste serviço ao município. Função gratificada específica dos funcionários municipais, regidos pelo presente plano de carreira. Parágrafo 2º. São pré-requisitos para nomeação dos cargos mencionados no caput deste artigo, os descritos no artigo 13 desta lei. Artigo 30. As funções gratificadas e gratificações de funções, que se criam por esta lei são os seguintes. Vide publicação original. Artigo 31. Ao Poder Executivo será facultado convocar, levando em consideração a complexidade e o tipo de assessoria exercida por funcionários detentores de FG/G, elevando de 10% a 70% da FG/GF correspondente, nunca ultrapassando a 20%, desprezadas as funções, e no máximo 4 FG/GF do total de cada secretaria ou órgãos afins, fixados por esta lei. Artigo 32. Ficam criados os seguintes tipos de cargos em comissão e respectivos valores. Vide publicação original. Artigo 33. Ao Poder Executivo será facultado convocar, levando-se em consideração a complexidade e o tipo de assessoria exercida por funcionários detentores de cargos em comissão, elevando de 10% a 30% do cargo em comissão correspondente, nunca ultrapassando o limite de 20%, desprezadas as funções, e no máximo 4 cargos em comissão, do total de cada secretaria ou órgãos afins, fixados por esta lei, desde que não possuam quaisquer outros tipos de gratificações, convocações ou adicionais. Capítulo 10. Da estrutura administrativa. Artigo 34. A estrutura administrativa municipal é constituída pelos seguintes órgãos, que servirão de estrutura básica para o quadro permanente de cargos e funções. 1. Órgãos de apoio administrativo. 1.1 Gabinete do Prefeito, 1.2 Gabinete do Vice-Prefeito, 1.3 Procuradoria Jurídica, 1.4 Secretaria Municipal de Planejamento, 1.5 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 1.6 Secretaria Municipal da Fazenda. 2 Órgãos Executivos Municipais. 2.1 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 2.2 Secretaria Municipal do Educação, 2.3 Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, 2.4 Secretaria Municipal de Obras Viárias do Interior, 2.5 Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. 2.6 Secretaria Municipal de Habitação, 2.7 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 2.8 Secretaria Municipal de Saúde, 2.9 Secretaria Municipal de Cultura, 2.10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 2.11 Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa. Artigo 35. O gabinete do prefeito terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial administrativo, auxiliar administrativo, informata, motorista, recepcionista, contínuo, servente. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Chefe de gabinete, oficial de gabinete. Assessor de gabinete, assessor parlamentar, assessor de imprensa.
assessor de Relações Públicas, assessor especial de Relações Comunitárias, assessor especial de Comunicação, coordenador de Relações Comunitárias, coordenador de Comunicação, coordenador da Coordenadoria da Mulher, coordenador do Parque do Gaúcho, coordenador comunitário, coordenador dos Serviços de Comunicação, coordenador do Bem-Estar Animal. Parágrafo 1º. O assessor de gabinete, AG, perceberá, a partir do valor correspondente a CC1 até a CC8, a critério do Executivo, levando em consideração a complexidade e tipo de assessoria exercida. Somente 50% do total das AGs fixadas por esta lei poderão ser providos na CC8. Parágrafo 2º. A convite do chefe do Executivo, o funcionário municipal poderá desempenhar assessoria de gabinete. Neste caso, perceberá a remuneração do seu cargo, acrescido da diferença remuneratória relativa à AG que vier a ocupar. Parágrafo 3º. A diferença remuneratória percebida pelo funcionário no parágrafo anterior não é passível de incorporação ou vinculação. Artigo 35A. Fica criada a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, com a seguinte estrutura de cargos permanentes e de funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: assistente social, motorista, oficial administrativo, psicólogo, recepcionista, serviços gerais. Funções gratificadas, gratificação de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete, assessor especial. Coordenador de políticas de proteção social básica, coordenador de política de proteção social especial. Artigo 35B. Fica criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente com a seguinte estrutura de cargos permanentes relotados da atual Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, e cria funções gratificadas, gratificação de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: agentes de combate às endemias, biólogo, fiscal ambiental, motorista, oficial administrativo. Funções gratificadas, gratificação de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete, coordenador do aterro sanitário, assessor especial. Coordenador de controle ambiental, coordenador de políticas ambientais, responsável pelo horto municipal. Parágrafo único. As atribuições previstas para a Secretaria Municipal de Saúde para o exercício da função de órgão ambiental, bem como para representação em colegiados, passam a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Artigo 36. O PROBAM 06 terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial administrativo, servente. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Presidente, assessor de gabinete. Artigo 37. O gabinete do vice-prefeito terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial administrativo, auxiliar administrativo, recepcionista, ronda, motorista, contínuo, servente. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Chefe de gabinete do vice-prefeito, oficial de gabinete do vice-prefeito, assessor de gabinete do vice-prefeito. Parágrafo único. O chefe de gabinete do vice-prefeito perceberá 75% da remuneração do chefe de gabinete do prefeito. Artigo 38.
A Procuradoria Jurídica terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: Procurador Jurídico, Auditor, Oficial Administrativo, Auxiliar Administrativo, Contínuo. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Procurador Coordenador, responsável pelo patrimônio imobiliário, assessor jurídico. Parágrafo 1º. O cargo de assessor jurídico será desempenhado por um advogado, que exercerá a advocacia geral e assessorará o procurador coordenador jurídico em todas as suas tarefas. A remuneração será 8,0 do PMS, sendo este provido em cargo em comissão. Parágrafo 2º. Os servidores estatutários que desempenham as funções inerentes ao cargo de assessor jurídico, há mais de 10 anos junto à Procuradoria Jurídica do município, terão direito a perceber o valor correspondente a 80% do nível 5, assegurada a sua permanência na inatividade. Artigo 39. A Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: Oficial Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Topógrafo, Engenheiro Civil, Motorista, Recepcionista, Fiscal de Transportes, Contínuo, Servente, Técnico em Edificação. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, assessor administrativo, assessor especial, responsável pelo setor de orçamentos, responsável pelo setor de projetos. Responsável pelo setor de transporte urbano, responsável pelo setor de prestação de contas, responsável pelo setor de controle e atualização de dados. Artigo 40. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: Oficial Administrativo, Auxiliar Administrativo, Motorista, Motorista de viatura pesada, Recepcionista, Psicólogo, Porteiro, Ronda, Contínuo, Telefonista, Guarda Municipal, Servente, Técnico em Segurança do Trabalho. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete do secretário, assessor especial, coordenador de recursos humanos. Coordenador técnico administrativo, responsável pelo almoxarifado, responsável pelo setor de controle da folha de pagamento. Responsável pelo cartório eleitoral, responsável pelo setor de recrutamento, seleção, aperfeiçoamento, concurso públicos e admissões. Responsável pelo setor de movimentação e registro, responsável pelo setor de assistência e benefício. Responsável pelo Arquivo Geral de Documentos, secretário da Junta de Alistamento Militar, responsável pelo protocolo. Estação rodoviária. Cargos permanentes: fiscal rodoviário, servente, jardineiro, pintor, ronda. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Administrador da rodoviária. Artigo 41. A Secretaria Municipal da Fazenda terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial fazendário, contador, tesoureiro, digitador de dados, operador de computador, programador de computador, fiscal de tributos. Almoxarife, auxiliar fazendário, recepcionista, motorista, contínuo, servente, técnico em contabilidade.
Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, procurador fazendário municipal, chefe de gabinete do secretário. Assessor técnico fazendário, assessor técnico fazendário segundo, responsável pela informática. Coordenador de receita, coordenador de despesa, tesoureiro geral, contador geral, supervisor da central de compras. Responsável pelo setor do IPTU, responsável pelo setor de cadastro do ISSQN, responsável pela fiscalização do ISSQN. Responsável pelo setor de ICMS, responsável pelo setor de ITBI, responsável pelo setor de patrimônio e bens móveis. Subcontador, assessor especial do gabinete do secretário, responsável de supervisão dos materiais aplicados. Responsável pelo setor de cadastro e alteração do IPTU, responsável pelo setor de marcas e sinais, responsável pelo setor de ITR, chefe do setor de ITR. Assessor especial financeiro fazendário, assessor do setor de patrimônio e bens móveis, chefe do setor de planejamento e orçamento. Chefe da fiscalização do setor de ITBI, responsável pelo setor de contratos e licitações, responsável pelo setor de compras diretas. Responsável pelo setor de atendimento e cobranças, tesoureiro auxiliar, chefe da fiscalização tributária. Contínuo, artigo educador especial, educadores, a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social terá os seguintes cargos permanentes: instalador hidrossanitário, gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Especialista em educação de área rural, cargos especialista em supervisão escolar, social, ronda, nutricionista de escola, oficial administrativo, auxiliar administrativo, instrutor profissional, recepcionista, almoxarife, costureira, motorista, servente, ronda, auxiliar de carpinteiro, auxiliar de pedreiro, contínuo, lavadeira, cozinheiro, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro, psicólogo. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, assessor administrativo, assessor especial, coordenador de creches. Coordenador dos serviços sociais, coordenador de cursos profissionalizantes, coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Coordenador do Programa de Ações Continuadas da Juventude, coordenador geral do Centro do Idoso, coordenador administrativo do Centro do Idoso. Responsável pelo almoxarifado, responsável pelo controle de pessoal, supervisor de creche, responsável por setor. Artigo 43. A Secretaria Municipal de Educação terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: atendente de berçário, atendente de educação infantil, almoxarife, auxiliar administrativo, carpinteiro, bibliotecário, contador. Médico neurologista infantil, motorista, motorista viatura pesada, nutricionista, oficial administrativo, orientador educacional, pedagogo, pedreiro. Pintor, psicólogo organizacional, professor, professor berçarista, professor de administração, professor de ciências, professor de comunicação. Professor de contabilidade, professor de direito, professor de economia, professor de educação artística, professor de educação física. Professor de educação infantil, professor de ensino religioso, professor de espanhol, professor de geografia, professor de história. Professor de informática, professor de matemática, professor de português,
professor de psicologia, professor de sala de recursos, professor de séries iniciais, professor de tecnologia e negócios imobiliários, professor especialista em educação de jovens e adultos. Servente merendeira, técnico em escrituração escolar, técnico em informática. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete do secretário, assessor especial, diretor-geral, coordenador administrativo. Coordenador do Departamento Técnico Pedagógico, responsável pelo almoxarifado, responsável pelos serviços gerais. Responsável pela manutenção e conservação dos prédios escolares da zona urbana. Responsável pela manutenção e conservação dos prédios escolares da zona rural. Direções de escolas. Diretor de grupo escolar categoria A, diretor de grupo escolar categoria B. Diretor de escola de ensino fundamental completo, diretor de escola de ensino fundamental incompleto. Diretor de escola de educação profissional, diretor de escola de educação infantil. Vice-diretor de ensino fundamental completo, vice-diretor de ensino fundamental incompleto. Vice-diretor de escola de educação profissional, vice-diretor de escola de educação infantil. Parágrafo 1º. As direções de escolas municipais são em número de 62, com a seguinte remuneração: quem desempenha direção em escola de ensino fundamental completo, em escola de educação infantil e na escola de educação profissional, receberá uma FG/GF4, e quem desempenha direção em escola de ensino fundamental incompleto, receberá FG/GF3. Ao vice-diretor de escola de ensino fundamental, quando estiver no exercício da direção, por afastamento legal do diretor, será devida FG/GF4 ou FG/GF3, considerando também, se trata, respectivamente, de ensino fundamental completo ou incompleto. Os vice-diretores das escolas de educação infantil e da escola de educação profissional, no exercício da direção por afastamento legal do diretor, perceberão a FG/GF correspondente. Parágrafo 2º. Os professores que possuírem apenas uma matrícula, ao assumirem o cargo de diretor de escola, recebem, além da função gratificada ou gratificação de função correspondente, mais uma remuneração equivalente ao respectivo padrão e nível para o cumprimento de mais 20 horas. Os professores com uma matrícula detentores do cargo de vice-diretor apenas, quando estiverem no exercício da direção, por afastamento legal do diretor, farão jus à convocação para mais 20 horas semanais, ficando sem docência apenas nas escolas com mais de 150 alunos, para auxiliar o diretor no desempenho de sua função. Os professores com 2 matrículas detentores do cargo de vice-diretor, ficarão sem docência apenas em uma matrícula, exceto no período que ocuparem a direção, por afastamento legal do diretor. Parágrafo 3º. O servidor que desempenhar a função de diretor de escola, além da FG, função gratificada, perceberá também uma gratificação de 50%, sobre a FG correspondente. Supervisões de área e de escola. Supervisor de área, supervisor de escola. Parágrafo 1º. Os professores que possuírem apenas uma matrícula, ao assumirem o cargo de supervisor de área, recebem, além da função gratificada ou gratificação de função correspondente, mais uma remuneração equivalente ao respectivo padrão e nível para o cumprimento de mais 20 horas. Parágrafo 2º. Os professores que possuírem apenas uma matrícula, ao assumirem o cargo de supervisor de escola, recebem mais uma remuneração, equivalente ao respectivo padrão e nível para o cumprimento de mais 20 horas. Secretarias municipais. Parágrafo único.
Os professores que desempenham atividade em secretaria municipal e possuírem apenas uma matrícula, detentores ou não de função gratificada ou gratificação de função, recebem mais uma remuneração, equivalente ao respectivo padrão e nível para o cumprimento de mais 20 horas. Artigo 44. A Secretaria Municipal de Atividades Urbanas terá os seguintes cargos permanentes: funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: engenheiro, engenheiro civil, arquiteto, oficial administrativo, auxiliar administrativo, desenhista, topógrafo, auxiliar de topógrafo. Almoxarife, operador de máquinas viárias, motorista, fiscal de obras, auxiliar de operador de máquinas viárias, instalador sanitário, pintor, eletricista. Auxiliar de eletricista, pedreiro, auxiliar de pedreiro, soldador, armador de ferragem, mecânico, motorista operador de munque, caldeireiro, operador de usina. Asfaltador, carpinteiro, auxiliar de carpinteiro, calceteiro, contínuo, ronda, eletricista mecânico, auxiliar de mecânico, servente, operário, engenheiro civil. Técnico em eletromecânica, técnico em laboratório. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete do secretário, assessor especial, coordenador de serviços urbanos, responsável pela assessoria técnica. Responsável pela unidade de fiscalização, responsável pelo serviço de iluminação, responsável pelo almoxarifado. Responsável pela limpeza pública, responsável pela fábrica de esquadrias, responsável pelo setor de usinagem. Responsável pelo setor de pavimentação asfáltica, responsável pelo controle de pessoal, responsável pelo serviço de urbanismo. Responsável pelos serviços de parques e jardins, responsável de serviços no centro administrativo. Responsável pela oficina mecânica, lixo, encarregado de turma. Parágrafo 1º. Para efeito de remuneração dos funcionários estáveis, lotados na SMAU, na função de desenhista, o cálculo do salário será obtido acrescendo-se ao nível básico correspondente o respectivo adicional, de acordo com a tabela abaixo. Desenhista I 0.0, desenhista segunda 1.0, desenhista terceira 2.0. Parágrafo 2º. A alteração nos cargos, a que se refere o parágrafo anterior, para efeito de ascensão de uma para outra categoria, far-se-á, mediante os seguintes critérios de avaliação. Desenhista I deverá ser detentor de cargo de desenhista arquitetônico. Desenhista segunda deverá ser apartamento a copiar, em Nanquim, qualquer tipo de desenho arquitetônico, com detalhamento em instalações elétricas, hidrossanitárias e paisagismo, e possuir experiência mínima de 10 anos. Desenhista terceira deverá ser apartamento a executar a lápis em Nanquim, a partir de um croquis, desenhos de projetos arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários e estruturais, desenhos topográficos a partir de apontamentos técnicos, desenhos de projetos de saneamento, e de projetos de pavimentação, desenhos industriais e de perspectivas, desenhos de projetos elétricos para redes de distribuição de energia urbana e rural, levantamento de imóveis para cadastro, e possuir experiência mínima de 15 anos. Executar também desenhos de projetos cartográficos. Artigo 45. A Secretaria Municipal de Obras Viárias do Interior terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: engenheiro, topógrafo, oficial administrativo, auxiliar administrativo, motorista de viatura leve, motorista de viatura pesada. Almoxarife, operador de máquinas viárias, mecânico, auxiliar de mecânico, contínuo, carpinteiro, auxiliar de carpinteiro, pedreiro, auxiliar de pedreiro.
ferramenteiro, lavador de viaturas, soldador, eletricista mecânico, ronda, servente, auxiliar de operador de máquinas viárias, operário, chapista, torneiro mecânico. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, assessor especial, supervisor da unidade de manutenção mecânica, responsável pelo almoxarifado, supervisor de pessoal dos serviços viários. Supervisor de estradas, responsável pela mecânica pesada, responsável pelo setor de calçamento, responsável pela fábrica de bueiros, responsável pela mecânica leve. Responsável pela mecânica pequena, responsável pela carpintaria, responsável pelo escritório, responsável pela pedreira, encarregado da equipe de calçamento. Encarregado de trechos, encarregado do posto de lavagem, encarregado da equipe de bueiros. Artigo 46. A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial administrativo, auxiliar administrativo, professor com especialização de terceiro grau, recepcionista, motorista, contínuo, servente. Jardineiro, pedreiro, pintor, ronda, serviços gerais, tratorista, professor de educação física. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete, assessor especial de gabinete, assessor administrativo, coordenador de futebol amador, coordenador de esportes de quadra. Coordenador de juventude, assessor especial de juventude, coordenador das promoções esportivas e lazer, coordenador do Complexo Presidente Médici. Artigo 47. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: engenheiro agrônomo, veterinário, técnico agrícola, oficial administrativo, auxiliar administrativo, motorista, recepcionista, ronda. Operário, servente, tratorista, auxiliar de tratorista, contínuo, fiscal, economista, técnico em turismo, turismólogo. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, assessor administrativo, assessor especial, responsável pela patrulha agrícola, responsável pela carpintaria, responsável pela pedreira, coordenador do PROCON, responsável pela unidade de artesanato. Artigo 48. A Secretaria Municipal de Habitação terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial administrativo, auxiliar administrativo, recepcionista, motorista, fiscal, servente, ronda, assistente social. Auxiliar de topógrafo, contínuo, procurador jurídico, psicólogo, topógrafo, arquiteto, engenheiro civil. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, assessor administrativo, responsável pela fiscalização, administrador do mercado público. Artigo 49. A Secretaria Municipal de Saúde terá os seguintes cargos permanentes, funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: médicos clínicos e especialistas, dentista, assistente social, agente comunitário de saúde, nutricionista, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta. Fonoaudiólogo, enfermeiro,
psicólogo, oficial administrativo, auxiliar de saneamento, auxiliar de laboratório, auxiliar de enfermagem, secretário ou recepcionista. Recepcionista, motorista, contínuo, servente, operário, ronda, informata, técnico em raio décimo, auxiliar de câmara escura, operador de eletrocardiograma, psicopedagogo. Terapeuta ocupacional, instrutores oficineiros, fiscal sanitário, técnico em enfermagem, biólogo, psicólogo organizacional, contador, veterinário, neurologista. Nutricionista, odontólogo especialista em endodontia, odontólogo especialista em periodontia, operador eletroencefalograma, operador eletrocardiograma. Psicólogo clínico, radiologista, técnico em prótese dentária, atendente de farmácia, engenheiro agrônomo, fiscal ambiental, fonoaudiólogo especialista em audiologia. Agentes de combate às endemias, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico ecografista, médico especialista em dependência química, médico oncologista. Médico traumatologista, médico endocrinologista, médico geriatra, médico ginecologista obstetra, médico psiquiatra, médico vascular, médico neurologista infantil. Odontólogo especialista em endodontia, odontólogo especialista em cirurgia maxilofacial, odontólogo especialista em odontopediatria, odontólogo protesista. Operador de eletrocardiograma, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, médico pediatra, serviços gerais, telefonista, médico cardiologista, médico urologista. Servente de merendeira, agente de campo, auxiliar de saúde bucal, agente comunitário de saúde, motorista de viatura pesada, almoxarife, visitadores do PIM, ronda, farmacêutico. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, assessor especial, assessor de saúde 1, assessor de saúde 2, responsável pelo almoxarifado, coordenador de programas em saúde, coordenador do ESF. Coordenador da farmácia popular, coordenador do CAPS-AD, coordenador da residência terapêutica, coordenador de produtos farmacêuticos e correlatos, coordenador de doenças infecto-contagiosas. Parágrafo 1º. O assessor de saúde 1 perceberá o valor correspondente a CC1 até CC4, a critério do executivo, levando em consideração as atividades de assessorias de rotina. Parágrafo 2º. O assessor de saúde 2, coordenador de área, perceberá o valor correspondente a CC5 até CC7, a critério do executivo, levando em consideração a complexidade e tipo de assessoria exercida. Parágrafo 3º. A convite do chefe do executivo, o funcionário municipal poderá desempenhar assessoria de saúde. Neste caso perceberá além de sua remuneração básica, a FG1 a FG5, levando-se em consideração a complexidade e o tipo de assessoria exercida. Centro Matilde Fayad. Cargos permanentes. Nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnicos em psicomotricidade, dentista. Neurologista, pediatra, otorrinolaringologista, auxiliar de enfermagem, servente merendeira, oftalmologista, ronda, serviços gerais, secretário prontuarista, psiquiatra. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Diretor, responsável pelo do serviço de neurologia, responsável pelo serviço de eletroencefalograma, vice-diretor. Artigo 50. A Secretaria Municipal de Cultura atenderá às disposições do capítulo 7º, seção I da Lei Orgânica Municipal, e terá os seguintes cargos permanentes:
Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Cargos permanentes: oficial administrativo, auxiliar administrativo, professor, contínuo, ronda, auxiliar de biblioteca, bibliotecário, músico, arquivista, professor especialista em música e dança. Funções gratificadas, gratificações de função e cargos em comissão. Secretário, chefe de gabinete do secretário, diretor de cultura, vice-diretor de cultura, maestro da banda municipal, coordenador de programação cultural, coordenador de difusão cultural, diretor do INBA, diretor da biblioteca pública, diretor da biblioteca infantil, vice-diretor do INBA, vice-diretor da biblioteca pública, vice-diretor da biblioteca infantil, coordenador do Centro Cultural do Museu Dom Diogo, coordenador do Centro Histórico Vila Santa Teresa, responsável pelas promoções culturais e artísticas. Parágrafo único. Os cargos ora criados nesta secretaria, secretário e chefe de gabinete do secretário, terão vigência a partir de 1º de janeiro de 1998.